Saudações nacionalistas! Hoje o vídeo que eu trago aqui para vocês é para vocês verem como é que a comunicação social interage acerca da deportação dos imigrantes dos Estados Unidos da América. Sejam eles ilegais, sejam eles que estavam legais, mas com registro criminal sujo. Portanto, não saiam daí, sem mais demoras, vamos ouvir aqui dois vídeos, um da nossa comunicação social e o segundo da comunicação social estrangeira. Andem daí. Com as mãos algemadas e os pés acorrentados. Foi desta forma que dezenas de migrantes saíram dos Estados Unidos com destino à Guatemala. As fotografias foram divulgadas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos no decorrer de 2 voos de deportação. Cada um transportou cerca de 80 pessoas. Só uma pausa muito rápida aqui para vos dar uma informação. Não se admirem que nas notícias, na mídia tradicional, falem em números baixos de imigrantes deportados, porque, como deve imaginar, um avião não leva assim 1000 pessoas, por exemplo, de uma vez só. Portanto, e para conseguir fazer a limpeza que o Donald Trump quer fazer nos Estados Unidos, isto teria que ser um avião a cada hora por dia durante meses. Durante meses. Portanto, não pensem que não há assim um grande número de imigrantes ilegais ou imigrantes com crimes cometidos em solo americano, porque existe e a gente já vai ver umas notícias aqui para a frente para vocês verem, para vocês terem a noção. Mas o intuito deste vídeo aqui é a narrativa que a nossa comunicação social dá e a própria comunicação social estrangeira dá, e vamos ver se há semelhanças ou não. Andem daí. O mesmo aconteceu com mais de 80 brasileiros. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o primeiro voo de deportação com destino ao Brasil, que foi obrigado a fazer uma paragem de emergência em Manaus devido a problemas técnicos. Desvendou as condições em que os migrantes viajavam. A noite foi depois passada no aeroporto. Ora, já começou. Problemas com o avião, como se os voos comerciais também não tivessem problemas. Eu quase que me atrevo a dizer que diariamente há voos atrasados derivados a problemas técnicos desses mesmos voos comerciais, só que eles dão este ênfase aqui para nós termos pena dos coitadinhos, das vítimas da sociedade, dos imigrantes ilegais. Falam também em estarem algemados, o que por um lado pode parecer abusivo, mas se a gente parar para pensar como deve ser, é uma segurança ao próprio imigrante e à própria polícia que está a fazer a escolta, porque não tendo as algemas, as pessoas em questão, os deportados, podem cair na tentação de tentar fugir ou alguma coisa, e aí depois a própria polícia cair em cima e virem para a internet ou para a televisão dizer que a polícia cometeu abuso de poder, abuso de força, o que quiserem dizer. Portanto, assim até é uma salvaguarda para o próprio imigrante não cair em tentação de fugir, uma vez que está algemado, ou mesmo de tentar agredir alguma polícia. Depois, mostram estas condições que os imigrantes estão aqui, para a gente ter pena deles, mas o facto é que entraram ilegalmente num país e logo daí, se cometeram logo uma ilegalidade, têm que sair. Têm pena, são pessoas que vão à procura de uma vida melhor, mas têm que fazer as coisas como manda a lei, porque senão o país é um país sem ordem. E um país sem ordem é um país à bandalheira, como se costuma dizer. Portanto, não há que ter pena, Eles cometeram uma ilegalidade logo assim que pisaram o solo americano. Portanto, meus amigos, fora daí, mesmo os que estavam legais, mas com registro criminal sujo porque cometeram algum tipo de crime, também não é bem-vindo. E o mesmo eu desejo a Portugal. E o mesmo desejo que aos portugueses que estão lá fora tenham entrado ilegalmente em qualquer país que seja, têm que ser deportados para o nosso país, têm que ser devolvidos. Como os imigrantes portugueses que estão noutros países, que cometam crimes lá fora, têm que vir para o nosso país
E aqui nós é que tratamos deles, os outros países não têm que ter o nosso lixo, como nós não temos que ter o lixo dos outros países cá. Vamos ouvir mais um bocado. A solicitação mesmo é o atendimento humanizado. Então, nós nos fazemos presentes para garantir, assegurar que os direitos desses cidadãos sejam preservados. Eu moro nos Estados Unidos há 35 anos. Chegamos aqui, aconteceu esse incidente e rapidamente apareceu todos os benefícios para ajudar. Uma resposta do governo de Lula da Silva depois de ter condenado a situação. Num comunicado, o Ministério da Justiça brasileiro ordenou às autoridades norte-americanas a retirada imediata das algemas. Diz que se trata de um flagrante desrespeito pelos direitos fundamentais. Eu não compreendo onde é que estará algemado a pessoa ou está a ferir os direitos fundamentais de alguém. Como eu disse há pouco, até uma certa precaução de algum acto agressivo ou de fuga que poderia então piorar a situação e o imigrante em si ser alvo depois de uma força mais bruta da própria polícia. Se calhar era isso que estavam à espera e não tiveram, para depois virem então para a televisão falar que a polícia é isto e a polícia é aquilo e que o governo de Donald Trump é um governo racista e fascista e xenófobo e tudo e mais alguma coisa. Mas foram estas pessoas que entraram ilegalmente noutro país, sem a documentação necessária. Agora vamos ouvir uma mídia estrangeira que relata também a deportação dos Estados Unidos da América. Vamos lá ouvir aqui mais um pedaço. Priscila, autoridades americanas fazem uma operação para prender imigrantes ilegais no país. Essa mega operação inclui várias agências federais e resultou na detenção de quase 1.000 pessoas. Dá detalhes pra gente. Pois é, Uribe. Então, em meio a essas políticas de Donald Trump de endurecer as medidas sobre imigração, também aconteceram essas operações, começaram neste domingo, as chamadas raids, que são como se fossem blitz que visam comunidades de imigrantes e que, segundo relatos, inclusive, de repórteres que estão em alguns locais onde essas blitz acontecem, essas operações estão gerando pânico na comunidade local. A gente tem, inclusive, uma arte para mostrar quais são os estados que são alvos dessas operações. São pelo menos 9 estados e também Porto Rico, então Washington, Califórnia, Arizona, Texas, Colorado, Illinois, Georgia, Flórida e New Jersey. Também em Illinois, onde fica Chicago, repórteres relatam que no primeiro mandato de Donald Trump já havia um temor sobre essas medidas em relação aos imigrantes, mas que agora a sensação foi elevada a um outro nível, um nível de pânico. Inclusive, repórteres da CNN relatam famílias que foram separadas e pessoas desesperadas, chorando, inclusive por causa dessas políticas de deportação. E como podem ver, mais uma vez estão a fazer os coitadinhos do costume, as vítimas da sociedade, porque foram separados das famílias e tinham crianças. Isto é tudo narrativa para o espectador que está a assistir à televisão ter coração e ter pena daquelas pessoas. Só que aquelas mesmas pessoas não tiveram coração nem pena por entrar ilegalmente no país e dar cabo da saúde, da educação, das rendas a serem disparadas, porque quanto maior é a procura e menor é a oferta, o preço das casas para alugar ou mesmo para vender dispara, e isto ninguém pensou. Pensam só no próprio umbigo, não é? E agora que são deportados, é o choradinho do costume, é a esquerda a falar como se fossem assim tão humanitários, tão, não é? Gostam muito de pensar sempre no próximo e coitadinhos e tudo mais, mas a não esquecer que em Portugal, precisamente no Martim Moniz, no espaço de uma semana, 4 mulheres foram violadas. 4 mulheres foram violadas. E no Martim Moniz, onde a maior parte daquela população é estrangeira. Logo, há maior probabilidade que o estrangeiro ali naquela zona cometa um crime que o nacional. Já disse no anterior vídeo que cerca de 29% dos detidos em Portugal são estrangeiros.
face a 10 ou 11% da população nacional ser estrangeira, logo há uma sobre-representação nestes dados, e dá a entender por estes dados da PJ, que é mais fácil ou mais rápido um estrangeiro comete um crime que um nacional. Portanto, tem que haver limpeza, tem que haver deportação em Portugal também, no resto dos países da Europa, qualquer país que tenha imigrantes ilegais ou imigrantes que tenham cometido crime, é voltar para o seu país de origem. Queria-vos também falar de aqui no Algarve, eu já cheguei a falar isto num vídeo, que aqui no Algarve, mas eu tenho aqui a notícia, vou pôr agora aqui em baixo, Albufeira, município mais criminoso, ou com a taxa de criminalidade mais alta em Portugal. Quem diria que uma terra algarvia estivesse em primeiro lugar a nível nacional com a taxa de criminalidade mais alta? Quem diria? E em terceiro lugar, Lolé. Mas a partir aqui do polígrafo, já que muita gente gosta muito do polígrafo e acredita muito dos fact-checks que o polígrafo faz, então vão ao site do polígrafo, procurem lá por o município mais criminoso do país, encontram Albufeira em primeiro lugar e Lolé em terceiro. E recuando agora um pouco à parte de Lisboa e Martim Moniz, Lisboa teve ou tem, desce para um dos valores mais baixos em 10 anos no que toca à criminalidade. Só que em sentido contrário, aquela zona de Martim Moniz atinge valores recordes nos últimos 10 anos. Portanto, está a haver uma guetização, uma comunidade ali muito grande já e perigosa naquela zona, onde há falta de polícia e também digo falta de mais rusgas como aquela que houve, aquela rusga polémica, e há falta de sistema de videovigilância que pelos vistos vai mesmo para a frente e vai ser instalado naquela zona toda para conseguir controlar e baixar a taxa de criminalidade, e mais especificamente naquela zona. Acho que é uma boa medida. As câmaras, tem que haver mais polícia a fazer rondas a pé também, não é só de carro, a pé, de moto, de cavalo, o que quer que seja, não pode ser só de carro, tem que haver mais polícia de visibilidade também e mais rusgas até conseguirmos baixar a taxa de criminalidade naquela zona. E eu volto a repetir, só no primeiro mês deste ano e no espaço de uma semana, 4 mulheres foram violadas no Martim Moniz. Houve também aquela rixa lá entre eles, entre o pessoal lá do Bangladesh, tudo por causa de políticas do Bangladesh. Já o bacana lá o líder da comunidade do Bangladesh veio para a televisão dizer que houve desacatos porque uns são de esquerda, outros são de direita, têm ideologias diferentes, andaram ali à batatada. Mas nós não temos que assistir a isto, nós não temos que assistir a rixas de outras nacionalidades cá dentro, ainda para mais a políticas de Bangladesh que nada nos diz, e não é esse tipo de comportamento que nós queremos da comunidade imigrante em Portugal. Eles podem vir para cá, logo que venham legais, logo que venham para trabalhar, logo que venham para constituir família, logo que venham para respeitar a cultura e a sociedade portuguesa. Bom, não vou alongar mais, foi estes 2 vídeos que eu trouxe aqui para vocês assistirem que a narrativa em Portugal é a mesma narrativa lá fora, isto é a nível mundial, a esquerda funciona assim, faz parecer que, coitados, eles são tão boas pessoas e coitadinhos deles, agora foram deportados, mas ninguém falou dos jatos ilegais quando eles entram num país sem documentação e aqueles que ainda para mais cometem crimes nesses mesmos países que lhes acolheu legal ou ilegalmente. Ninguém fala disso. Aí já não são os coitadinhos, aí ninguém fala. Mas os coitadinhos do costume é que têm que ser falados para todos termos então o nosso coração com eles,
mas as coisas não podem ser assim. Cometem uma ilegalidade, meu amigo, bilhete de volta para casa, se acham. Bom, não se esqueçam, comentar, deixar o like, subscrever, visitem a loja, também tem links para doação caso queiram fazer. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Fui.